Tiago, capítulo 2, versículo do 1 até o 13. Me acompanhe nessa leitura, por favor. Você que está em casa, nos acompanhe. Olha o que é que Tiago está nos dizendo. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Tiago vai direto ao ponto, ele já começa. E continua. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, verso 3, e vocês derem um tratamento especial ao que está com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrito na escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pai querido, nós estamos na Tua presença. Essa é a Tua palavra, esse é o Teu povo, está aqui o Teu servo. E nós queremos muito, nesse momento, ouvir a Tua voz. Esse momento de reflexão da Tua palavra. Estamos pensando sobre a Tua palavra. Ó Pai, que cada um de nós possa receber a sua porção e guardar no coração, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação, que haja uma nova consciência em mim, na minha vida e na vida dos meus irmãos. E que nenhuma distração, nenhuma inquietação, nenhum pensamento intrusivo, que nada venha nos impedir de ouvir a Tua voz nesse instante. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Tiago escreve essa carta mais ou menos entre 45 e 48 depois de Cristo. Tiago escreve essa carta especialmente aos judeus que estão dispersos nas regiões próximas a Jerusalém e aos judeus que se declaravam judeus messiânicos, judeus que criam no Messias, judeus cristãos, que ainda viviam na sinagoga, que ainda caminhavam na sinagoga, mas que criam em Jesus como Messias. E ele escreve a esse povo, e nessa carta, ele, em 108 versículos, não é
uma carta longa, mais de 108 versículos, 54 versículos, exatamente a metade, são ordens ou mandamentos. Tiago pega metade da sua carta e traz mandamentos e ordens e orientações ao povo. E dentre essas advertências e orientações, mandamentos e ordens, Tiago traz um tema muito atual, tema dos nossos dias, um tema que nos afeta, que dificilmente não nos afeta. Quem não é afetado por essa temática? Porque nós fazemos ainda nos dias de hoje acepção de pessoas. Ainda nos dias de hoje, nós tratamos com parcialidade e com favoritismo. E infelizmente, dentro da igreja. Infelizmente acontece dentro da igreja. Tiago diz que a fé verdadeira é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. Tiago diz que favoritismo é acepção de pessoas. E isso não são atitudes de um discípulo de Jesus, de alguém que reconhece a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Jesus não valorizava as pessoas pela cor da pele, pela beleza das roupas, pelo dinheiro. Jesus não julgava as pessoas pela aparência. Ele, sendo o Senhor da glória, se fez pobre e acolheu tanto ricos como pobres, religiosos e publicanos, doentes e crianças, mulheres que sofriam muita discriminação naquela época, naqueles dias. Jesus acolhe israelitas, mas também acolhe gentios. Então, se somos discípulos de Jesus, uma advertência do nosso irmão Tiago, que nos traz uma mensagem forte, direta, contundente, é que nós não podemos, de forma alguma, não há desculpa para termos pessoas preferidas e honrar uns e desprezar outros. Em Mateus capítulo 22, verso 16, olha o que esse texto diz, irmãos. Olha o que esse texto está falando. Os herodianos estão dizendo: e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Os herodianos não eram crentes, não eram do povo escolhido, não confessavam a Jesus. Herodiano era Herodiano, vem de Herodes, era um outro grupo daquela época. Mas eles declaram que Jesus não fazia acepção de pessoas, que Jesus não olhava para a aparência das pessoas, Jesus não estava preocupado com a etnia das pessoas. Se nós vivemos assim, olhando para as pessoas, tratando uns de uma forma e outros de outra forma, se nós somos parciais, se nós fazemos acepção de pessoas, se nós vivemos no favoritismo da igreja, a nossa fé é incoerente, irmãos. Ele está dizendo: olha, entra alguém na igreja com certa importância e relevância social, por que tratar essa pessoa com mais importância? E isso passa muito por quem nós somos
e pela ideia que nós temos de Deus. Porque Deus não faz a acepção de pessoas. Sabe, que coisa estranha é falar sobre isso em 2026, no dia 12 de abril de 2026, ainda é um desafio para nós. Às vezes chega alguém simples, mais humilde, ali no cantinho, e às vezes sai da igreja e a gente nem percebe. Isso não é um problema seu não, irmão, é nosso. Sai da igreja e a gente nem percebe. Ele entra e sai, ele vai e volta várias vezes, a gente não percebe. Quando chega alguém que tem uma certa relevância, alguém que é conhecido, alguém que é amigo de alguém, e aí nós vamos lá, e recebemos, e abraçamos, e vamos procurar o pastor. Pastor, você precisa conhecer fulano de tal. Não tem isso, irmãos? Eu estou falando alguma coisa demais? Você precisa conhecer, porque fulano de tal visitou a nossa igreja, chegou à nossa igreja. Irmãos, isso é incoerência, isso é pecado, isso não faz sentido. Tiago está pregando de maneira dura contra a acepção de pessoas. Quando agimos assim, não aprendemos nada com Jesus. O nosso evangelho é outro evangelho, mas não é o evangelho da cruz. Infelizmente, irmãos. E Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 21. Paulo quase que faz um apelo a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. Ele diz, diante de Deus, olha a forma como Paulo fala com Timóteo. Diante de Deus, de Cristo, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos. Preste atenção, Timóteo, no que eu vou te falar. Guarde estes conselhos, o que o texto está dizendo. Sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não viva discriminando, não viva exercendo parcialidade na igreja, Timóteo. Isso é sério. Eu estou falando isso diante de Deus, de Cristo, dos anjos eleitos. Eu estou pedindo a você. Ele está pedindo com insistência, quase uma súplica. Tiago, não viva isso na sua igreja, não permita isso na sua igreja. Por isso, quando o visitante levanta, a insistência do pastor Hermes há algum tempo, né? Para a gente abraçar a pessoa que chega. E isso é algo que precisa ser trabalhado na igreja, e isso é começar em mim e em você. E eu lembro que algum tempo atrás, graças a Deus, nós melhoramos muito, a pessoa levantava do meu lado e eu não percebia. Eu estou falando de mim. O Senhor levantava do meu lado e eu não percebia. E ainda existem pessoas que nós não percebemos, são invisíveis. E isso é triste. Paulo está suplicando a Timóteo, Timóteo, por favor, suplico a você diante de Deus, de Cristo Jesus, dos anjos eleitos, por favor, Timóteo, não deixe que essa seja uma realidade na sua igreja. Quando chega alguém importante, quando chega alguém que eu gosto, o tratamento é completamente diferente. Sabe, a gente se identifica com as pessoas, a gente gosta das pessoas, tem pessoas que a gente é mais alinhado, isso é normal. Mas nós precisamos olhar as pessoas que chegam, e pessoas que chegam caladas e que ficam no canto e que, sabe, não são tão conhecidas e não têm tanta representatividade, não são conhecidas na cidade, na sociedade. Nós precisamos
olhar para essas pessoas. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Aqui nós somos todos iguais. Aqui não tem doutor, aqui não tem pós-doutor, aqui não tem quem não estudou, quem tem formação, quem não tem. Aqui não tem quem é rico, quem é pobre. Não, irmãos. Aqui nós somos um povo que vai morar no céu com Jesus. Aleluia! E nós somos um povo diferente, um povo que tem raízes no céu, um povo que o coração está no céu, o nosso coração está na eternidade. E se o nosso coração está na eternidade, irmãos, nós vamos conviver com todos na eternidade. E quando o reino de Deus entra no meu coração, eu passo a ser uma pessoa diferente. E sendo uma pessoa diferente, eu começo a viver um pouquinho do céu aqui, porque o reino de Deus já está dentro de mim. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Eu começo a viver um pouquinho do céu aqui, até chegar à eternidade. Agora que vemos em parte, em breve veremos face a face, mas enquanto isso nós vemos em parte. Vivemos um pouquinho do céu aqui, porque nós somos parecidos com Jesus. Nós somos da mesma família, do mesmo grupo, do mesmo corpo. E quando nós somos pessoas que vão morar no céu, que são parecidas com Jesus, nós não tratamos o outro com parcialidade. Nós não honramos a um e preterimos o outro, prestamos atenção a um e ignoramos o outro, tratamos com muito cuidado, com muito zelo a um e com indiferença a outros. Às vezes nos julgamos superiores. Às vezes, sabe, eu estou ali, eu sou muito espiritual e eu gosto de andar com pessoas espirituais. Eu quero estar perto de pessoas espirituais. Aí eu estou falando já do dia a dia da igreja. Eu não estou falando nem do visitante que chega, do dia a dia da igreja. Eu sou muito espiritual, pastor. Eu gosto de andar com pessoas espirituais. Eu já estou vendo que você não é espiritual. Porque se você precisa dizer que é espiritual, é porque você não é espiritual. É uma grande carnalidade dizer que você é espiritual. Se você precisa dizer que é espiritual, é porque... Se eu preciso dizer que sou espiritual, é porque eu não sou espiritual, irmãos. Interessante, né? Mas Deus não é besta. Se eu preciso dizer, se eu vivo dizendo que é hora de madrugada, que eu faço jejum, que eu faço isso, aquilo, que eu sou uma pessoa consagrada, isso não é espiritualidade. Eu estou alimentando meu ego. Eu estou alimentando meu ego, a minha carne, a minha natureza pecaminosa, sabe? É isso mesmo. É disso que a gente está falando. Quando eu vivo dizendo que eu faço e aconteço, está tudo errado. Volta para a primeira página. Volta para o início, pede perdão, reconhece. Porque diante de um Deus tão grande, tão tremendo, tão extraordinário, tão poderoso, quem sou eu, irmãos? Quem é você? Quem somos nós? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quem somos nós? Para se julgar alguma coisa? Irmão, você é servo, eu sou servo. Nós somos escravos do Senhor tão somente. Ele nos ama ainda assim sendo escravos. Somos servos. O problema é que a gente quer viver como servo de Deus, mas quer fazer o que a gente quer. E só o que a gente gosta. Isso não é evangelho. Esse é o eu-evangelho. É o evangelho do meu eu, onde eu sou o meu próprio Deus. É o meu eu-evangelho. Não é evangelho. É o meu eu-evangelho. Onde tudo gira em torno do meu eu, e eu já me tornei o meu próprio Deus. Mas Tiago continua a sua advertência. Vocês excluem o pobre,
e honra quem não merece honra. Versículo 5, voltando a Tiago, capítulo 2. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Os pobres também não foram chamados? Os pobres também não foram salvos? Os pobres também não são eleitos? Os pobres também não vão morar no céu? Por acaso? Verso 6. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo. Vamos até o verso 8. Como a si mesmo fazem bem. Mas irmãos, Tiago está falando claro. Ele está falando de ricos que são iníquos, ricos que são perversos, que chegam na igreja, que chegam na congregação e são honrados por vocês, ricos que maltratam vocês, ricos que blasfemam o nome do Senhor, ricos que oprimem vocês e arrastam vocês para os tribunais, ricos que perseguem, que cobram, que humilham, que oprimem de maneira perversa. Tiago não está falando de todos os ricos. Grandes homens de Deus na história foram riquíssimos e foram uma bênção, um instrumento para a glória de Deus. E até hoje Deus tem usado pessoas de posses para a glória dele. Não é sobre isso, Tiago está falando dos ricos perversos. E vocês chegam e honram essas pessoas de maneira desmedida, e esquecem dos pobres, e não se aproximam dos pobres, e não se importam com os pobres. E aí, meus irmãos? Está chegando o tempo da política, né? Aí daqui a pouco começa a aparecer. Aí quando chega alguém, um candidato, aí você diz, pastor, fulano está aí, viu? Isso acontece tudo que é igreja, irmão. Igreja. Graças a Deus aqui na Alvorada, graças a Deus. Aqui não é um palanque político para a glória de Deus. Aqui nós pregamos a santa palavra de Deus. Que as pessoas são livres. Mas vai chegar o tempo, vai chegar. Começa a chegar a turma e tá, sabe? Aí o político se converte. Acontece um milagre, muita gente se converte. E não é só evangélico não, ele se converte a várias religiões. Infelizmente. É a nossa realidade. Não estou falando nada novo debaixo do sol. Tudo aqui se repete o tempo inteiro. E não é de hoje. Está chegando esse tempo, dessa preocupação, dessa agonia. Porque fulano de tal chegou, porque ele está aí, porque não sei o quê. E às vezes tem uma pessoa que tem 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, vindo à igreja já há um bom tempo, nunca foi abordado. Ninguém nunca perguntou, nem deu um bom dia. Boa tarde. Olha, nós estamos melhorando, eu sei que nós estamos melhorando. Mas Tiago está dizendo que a gente precisa melhorar mais. Nós precisamos ser melhores, irmãos. Quando a gente chega no Conexão, as pessoas que chegam à igreja, eu sempre faço uma pergunta, durante os nossos estudos, quem passou pelo Conexão aqui, lembra? Eu sempre faço uma pergunta, o que é que trouxe você à Alvorada? E acho que 90% fala que foi acolhimento.
E eu glorifico a Deus por isso. Mas o nosso caminho ainda é longo. Nós sabemos a nossa realidade. Às vezes nós criamos um grupo e temos uma tendência, isso é de igreja, de criar um grupo, e pastor Hermes usa aquela expressão que pode ter panela, mas não pode ter tampa, mas a gente faz a panela e coloca a tampa. Nós somos especialistas em fazer panela e colocar tampa, para que as pessoas não entrem, e nos fechamos em bolhas impenetráveis. E você pode ver isso nos adolescentes, você pode ver isso nos jovens, você pode ver isso nos adultos, você pode ver isso na melhor idade, você vê em todas as áreas da igreja, grupos e bolhas que vão se formando, e para que outro entre, irmãos, é um esforço tremendo para que outra pessoa entre. Mas o Evangelho não é isso. Se nós somos discípulos de Jesus, vamos voltar agora a pensar no ministério de Jesus. Se nós somos discípulos de Jesus, com quem Jesus senta à mesa? Gente de todo grupo religioso, cobrador de impostos, gente de revolucionário, gente que queria se levantar contra Roma, zelote. Você tinha ali cobrador de impostos, você tinha pescadores, você tinha gente de todo jeito. Jesus senta nessa mesa que não é homogênea, é uma mesa diversa. Mas Jesus também tem um encontro com a mulher samaritana. Jesus vai lá. Jesus também tem um encontro com o centurião, irmãos, que é um dos encontros mais lindos da palavra de Deus. O centurião era gentil, irmãos. Sabe, Jesus vai encontrar Maria Madalena. Jesus vai encontrar tantas pessoas difíceis, tantos pecadores. Jesus ouve o clamor de Timeu, Bartimeu, a entrada de Jericó. À beira do caminho, um cego clamava. Jesus ouve e manda buscá-lo. Que coisa linda, irmãos, como Jesus nos ensina. Mas Jesus também entra em Jericó e vai até a casa de um homem chamado Zaqueu. Um homem rico, corrupto, odiado pelas pessoas, mas tem um encontro com Jesus, onde a sua vida é completamente transformada. Glória a Deus. Ele entra, ele vai até essas pessoas. Sabe, irmãos, e de maneira especial, Deus nos abençoou, Deus nos deu conhecimento. Se Deus te deu conhecimento, se Deus tem te dado saúde, se Deus tem te dado bens, um bom emprego, recursos, eu quero lembrar uma coisa que a gente esquece: isso não é só para você, é para a glória de Deus. O que Deus tem me dado, o que Ele tem colocado na minha vida, o que Deus tem colocado na sua vida, sabe, as formações que você conseguiu, o concurso que você passou, os bens que você comprou, olha, não é só para você. Você vai usar também, você vai administrar, mas não é seu. Deve ser usado para a glória de Deus. E sabe como é que a gente usa para a glória de Deus? Abençoando pessoas. Abençoando pessoas, porque Deus não precisa de nada, Deus tem tudo. A gente quer servir a Deus e servir as pessoas. Em 1 João capítulo 3, verso 17. 1 João capítulo 3, verso 17. Olha o que o texto diz. Você pode ler junto comigo? Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Em Mateus 25, 40, Jesus diz:
meus irmãos. O rei respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que eu fizeres a um... Você pode ler junto comigo? Em verdade lhes digo que sempre que eu fizere a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Como servir a Deus sem servir as pessoas? A igreja é o lugar onde fazemos algo pelo outro. A igreja é o lugar onde nós se importamos com o outro. A igreja não é o lugar de bajulação, irmãos. Cuidado com o comportamento bajulador. Eu já disse até a semana passada que as pessoas mais perigosas que existe é o bajulador. Cuidado com o bajulador. Provérbios já nos adverte sobre o bajulador. Bajulador é uma pessoa perigosa. No Salmos 12, 2, olha o que o salmista disse. O salmista Davi está dizendo: falam com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Bajulamos a uns, desprezamos a outros, e toda bajulação é fingida, toda bajulação é mentirosa, toda bajulação é triste, é suja. Nós somos servos do Deus Altíssimo, irmãos, e se Ele ama as pessoas, nós precisamos aprender a amar as pessoas. Eu posso até não gostar do seu jeito, posso até não gostar do seu penteado, posso até não gostar do seu jeito de ser, porque você é muito calada, é muito tímida, ou porque você é muito espalhafatoso, muito aberto, muito disposto. A igreja é feita de pessoas assim diferentes. Mas eu preciso amar as pessoas e tratá-las com cuidado, com zelo, porque nos contaram uma mentira. A gente acaba acreditando que eu posso viver para mim mesmo e que tudo que eu tenho é para mim. E a minha vida gira em torno de mim mesmo. Deus não nos chamou para isso. Ninguém vive para a glória dele sem cuidar das pessoas. Verso 9, voltando a Tiago 2. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecados, sendo condenados pela lei como transgressores. Ele está falando a um grupo de judeus messiânicos, judeus que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas que viviam ainda nas sinagogas, e ele usa a lei para dizer: olha, se vocês tratam as pessoas com parcialidade, vocês estão transgredindo a lei. Está errado de todo jeito. Em toda a Bíblia isso está errado. Em todo o tempo está errado. Perceba, olhe para o seu grupo. Na igreja talvez você tenha um grupo. Perceba se tem alguém de fora. Comece a olhar para os lados. E sabe por que a gente não quer relacionamento com as pessoas? A gente vive se protegendo. E isso não é saudável. Eu vivo me protegendo quando tem algumas coisas não resolvidas, ou mal resolvidas. Na igreja do Senhor, é um lugar, claro, que a gente tem que ter cuidado. A gente não vai abrir a nossa vida para todo mundo, falar de tudo para todo mundo.
mas eu preciso estar aberto a servir ao outro, a cuidar do outro, a deixar que o outro se aproxime, a deixar que o outro sente comigo, converse comigo e ore comigo. E nós resistimos muitas vezes porque vivemos numa bolha e muitas vezes nos protegendo e queremos ficar só com as pessoas que nós gostamos. Se eu sou discípulo de Jesus, eu não posso viver só com o que eu gosto. É o mesmo princípio de viver fazendo só o que eu quero e o que eu acho que deve ser feito. Quem é discípulo de Jesus não faz o que quer, irmãos. Faz o que deve ser feito. Glorifica a Deus. Gasta a sua vida para a glória de Deus. Verso 10. Estou finalizando. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça um só ponto, se torna culpado de todos. Então vocês podem guardar a lei toda, vocês podem fazer tudo, mas se vocês tratam com parcialidade, perderam tudo. Ele está tratando com judeus messiânicos. Verso 11. Pois todo aquele que disser não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. E tem uma coisa, eu quero lembrar de uma fala de um pregador que eu ouvi talvez há uns 25 anos atrás. Ele disse que na igreja tem pessoas que não roubam, maravilha, mas também não dá nada a ninguém. Isso é triste. Não deve roubar, ninguém está aqui para roubar ninguém. Em nome de Jesus, viu gente? Não é para roubar. Mas como é que você não rouba, mas não dá nada a ninguém? Atravessa o rio com um sorrisal na mão e ele não dissolve, irmãos. Eu não sei se aqui em Feira vocês falam isso, mas lá no sul da Bahia o povo já fala isso. É atravessar o rio com um sorrisal na mão e ele não derrete, ele não dissolve ali. Não rouba também não dá. Não cria problemas. Existem pessoas na igreja que não criam problemas, mas não promovem soluções. Que bom que você não cria problema, que bênção, que maravilha, que alegria. Mas se você nunca está disposto a ajudar em nada, também é pecado. Pessoas que não matam, que bom que você não mata, glória a Deus. E não é para matar ninguém mesmo não, mas também não promove a vida. É pecado também não promover a vida. Eu vi isso há uns 25 anos atrás, nunca esqueci, irmãos. Tem gente na igreja que não rouba, mas não dá. Não cria problema, mas não promove soluções. Não mata, mas não faz nada para que a vida seja promovida e manifesta. Para que a cura alcance as pessoas. Para que a bênção alcance as pessoas, não me importa. Às vezes eu fico pensando nos velórios, nos sepultamentos que nós temos. O pastor Hermes até já falou sobre isso aqui. Como eles são diferentes, irmãos. Em alguns sepultamentos nós vemos a igreja, sabe? Aí você pode dizer, mas é porque a pessoa tinha muita representatividade, era muito conhecida. Não, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos diferentes. Não tem conserto para isso. Nós somos o povo que vai morar no céu. Aí quando é uma outra pessoa, fulano morreu, foi, de quê? Tá bom. Seguimos a nossa vida, irmãos. Isso não é certo. Isso não é honesto. Isso não é de quem se diz discípulo de Jesus, a começar em mim. Às vezes, quando alguém adoece, há uma mobilização. Fulano está doente. Outro está quase morrendo. Ninguém nem fala, irmãos. Isso tem que começar em mim, tem que começar em você.
a gente não pode agir com favoritismo, com parcialidade. Nós somos a Igreja Alvorada, instituição, mas nós somos a igreja do Senhor, o povo que vai morar no céu com Jesus. E é um povo que é completamente diferente, que não tem distinção por cor, por etnia, sabe? Tem igrejas divididas, completamente divididas em guerra. Agora, e a gente está chegando na época, é bom de falar disso, irmão, a questão política, pelo amor de Deus, sabe, respeite o direito do outro. É a igreja, você não concorda, talvez, sabe, tanta coisa que a gente não concorda, mas a igreja é Jesus, senta à mesa com pessoas diferentes, de partidos diferentes. O que me choca em Jesus é isso, é porque ele senta justamente com muita gente diferente. E a igreja continua vivendo cheia de pessoas diferentes, que tem uma visão de mundo diferente, que tem uma perspectiva diferente. Por favor, em nome de Jesus, vivamos um tempo de paz, de oração, de consagração ao Senhor, colocando o nosso país nas mãos do Senhor. E quero finalizar com a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 17 ao 19. Você diz, sou rico. Olha o que o texto diz. Você pode ler junto comigo? Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, verso 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. E eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Aleluia. Essa repreensão é para o meu coração e para o seu coração. Voltando a Tiago 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, mas a misericórdia, diz o texto. Você pode ler junto comigo? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia. Tiago termina esse trecho da sua carta falando de misericórdia. E que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que Ele nos ajude a ser melhores. Possamos receber o conselho que Jesus dá à igreja de Laodiceia. Se você pensa que tem tudo, que faz tudo, que é espiritual, que é capaz, que tem bens, se a gente é uma igreja que vive com parcialidade, com favoritismo, fazendo acepção de pessoas, nós estamos sendo pobres, cegos e nus. E precisamos de arrependimento. Ficar de pé, irmãos?